Sejam bem-vindos. Este é o canal Hamilton Roncone e hoje daremos prosseguimento aos ensinamentos de Cristo. Na verdade, nós temos estudado os princípios, dos ensinamentos da doutrina de Cristo. É um pouco controverso eu falar o assunto de hoje, que vamos abordar os 10 mandamentos. E alguém há de perguntar, os ensinos de Cristo com os 10 mandamentos? Sim, porque na verdade Cristo não veio senão cumprir toda a lei. Cristo veio para satisfazer verdadeiramente a Deus em todos os seus requisitos, do qual foi passado pelos 10 mandamentos ao povo judeu, ao povo hebraico. E nós vemos pela palavra de Deus que esses 10 mandamentos veio para um povo escravo, um povo que por gerações e gerações foram vindo como escravos. Pouco entendiam, sabiam, pouco mesmo eles tinham a noção do que era a liberdade. É muito difícil para um escravo saber o que é liberdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas os 10 mandamentos, ele tem divisões. Sendo que os primeiros mandamentos falam a respeito de Deus. Deus, como adorá-lo, como se aproximá-lo, como amá-lo, a Deus. Depois nós temos um capítulo à parte, que é o sábado. Um mandamento sobre o sábado, que traz muita confusão e que traz muita gente que inclusive quer fazer do sábado uma franquia, para falar que o sábado é tão importante quanto... Mas nós vamos falar sobre o sábado especificamente. Esperamos que amanhã, o sábado, nós venhamos falar em mais um estudo sobre o sábado. E vamos falar hoje então de Deus, com os primeiros mandamentos, falando de Deus. E depois, pulando o sábado, vamos falar sobre o próximo, sobre os seres humanos, sobre nós, que são os outros que falam sobre como se comportar e como ser, amar o próximo, ter mais amor para com o próximo. Então nós vamos iniciar falando sobre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é a base de toda a sociedade hoje moderna, de todos do Ocidente, é baseado realmente nos 10 mandamentos, certo? Toda a lei, toda a política, tudo deveria ser pautado como pelos 10 mandamentos. Nós temos nas Escrituras Sagradas, no livro do Êxodo, no capítulo 20, a respeito dos 10 mandamentos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, como eu farei agora, para que nós venhamos, a partir do verso 1, descrever os 10 mandamentos conforme Moisés recebeu no monte. Olha o que diz-nos a palavra do Senhor. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais
nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Esse é o sábado, que nós vamos estar falando especificamente amanhã, em mais um estudo sobre a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E essas são as tábuas que Moisés trouxe contendo os 10 mandamentos. E assim como eu tenho falado a você, que me ouve nesse estudo, é que os 10 mandamentos, eles são a ordem divina a ser obedecido por aqueles que temem, por aqueles que amam a Deus. Essa ordem divina, que na verdade é uma lei, como diz a própria Escritura, a lei, o estatuto, o preceito, o testemunho, o juízo, o ensinamento e outros assim termos, que fala sobre a lei, que é a lei que é gravada em tábuas de pedra, a qual Deus deu a Moisés para os filhos de Israel, para que seguissem por gerações e sempre fosse lembrado e jamais esquecido a respeito do que Deus reservou para o seu povo. Então esse ensinamento hoje é o ensinamento que fala que esses 10 mandamentos é Deus gravando com seu dedo em tábua de pedra, derretendo ali a tábua, entregando a Moisés, e Moisés trazendo para o povo o que é a vontade de Deus. E nós vemos pela vontade de Deus que a primeira leitura, então, nós vemos que são, na verdade, os deveres para com Deus, o que Deus espera do homem. Você observou bem, quando eu falei que estava dividido aqui, porque quando Deus fala todas essas palavras, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Guarde bem isso. Tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu quero enfatizar bastante essas palavras aqui, viu? No nosso ensino hoje, amanhã também, falando de que é a servidão, do que é, a terra do Egito. Muito bem. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus,
embaixo na terra, não as adorarás, nem lhes dará culto. Deus falando sobre a idolatria. Essa é uma parte que Deus é espírito. E alguém disse, não, mas a imagem é só para mim focar, a imagem é só para mim direcionar. Mas Deus disse não. Deus falou claramente, não. Não, você não precisa, não necessita. Porque nós temos um intermediário entre Deus e os homens. Não é as imagens, não são os santos, não são os deuses, as divindades, nada. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que é importante eu lembrar que os 10 mandamentos também falam sobre doutrina de Cristo, ensinamento de Cristo. Muito bem. Então você vê que aqui na palavra de Deus fala dos deveres nossos. Não terás outros deuses. Outra coisa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não vai ter por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como assim, pastor? Tem gente que, para iludir alguém, para enganar alguém, usa até o nome de Deus. Tem pessoas que usam constantemente a palavra Deus para mexer com alguém, comover e fazer chegar aos seus intentos. Isso é muito comum. Mas tem uma palavra que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não use de qualquer maneira, use da forma mais respeitosa, mais consciente, mais pura que você puder na sua vida, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nosso Deus é santo. E ele disse, não tomarás o meu nome em vão. Esses cuidados e esses deveres é aquilo que devia ser a nossa preocupação, de como agradar a Deus. Porque, na verdade, como vamos agradar a Deus? Como vamos agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, por nos ter dado a vida, por ter sido, o Deus Criador que nos formou desde o ventre da nossa mãe, como disse Paulo. Ele diz ainda que eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, quando o Senhor me escolheu. Nós somos escolhidos por Deus, cada um de nós. A ciência relata que para cada ser vivente na Terra, ele começou com uma corrida, uma luta, já desde a forma com que Deus fez para que um homem e uma mulher, consumando então uma só carne, fizesse aparecer o milagre da vida. E esse milagre conta com um entre bilhões de seres que poderiam ter tomado o seu lugar, o meu lugar. Mas nós já começamos como vencedores. Por isso a palavra nos diz, somos mais que vencedores. Porque Deus nos escolheu. E essa certeza é o que tem aquele que ama a Deus, que teme a Deus. Nós somos escolhidos. Já lá, desde o ventre. O primeiro momento. E é por isso que eu e você devemos ser gratos a Deus. Respeitoso, amante de Deus. Fazer para com Deus que as nossas palavras sejam sempre de gratidão. Exortarmos uns aos outros com aquele amor, porque a palavra de exortação é a palavra mais linda que existe na Bíblia. É a palavra que nos faz lembrar ao nosso irmão nossos deveres para com Deus. Exortar ele para que se lembre do nosso Criador, nosso Senhor, que é maravilhoso. Então, os primeiros versículos dos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos, falam dos nossos deveres e como agradar a Deus. Então, eu convido a você a realmente ser fiel a Deus, certo? Porque é bom.
é bom ser fiel. Glórias a Deus. Então, para você amar, temer, né? Então, eu estou exortando a você também. Ame ao Senhor. Como disse o salmista, amo ao Senhor, porque Ele me amou primeiro. Deus nos ama com amor incondicional. E o versículo-chave de toda a palavra de Deus já fala sobre o amor de Deus, que é João 3,16. Esta palavra realmente, alguém com muito entendimento disse, essa palavra é a chave, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós é total, incondicional e completo. Que Deus está procurando agora os verdadeiros amantes, os verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe e possa encontrar em mim, você, nós, verdadeiros adoradores, porque Deus é digno de toda honra, toda glória e louvor. Muito bem, essa primeira parte fala dos deveres para com Deus. Aí tem o sábado. Do 1º ao 7 fala dos deveres com Deus. Do 8º até o 11 fala do sábado. Dia de descanso. Deus colocou para o povo judeu, povo liberto da casa da servidão, liberto do Egito. Então agora colocou o sábado. Por quê? Para dar cidadania, para dar libertação. E isso nós vamos falar específico amanhã, sábado. Espero em Deus que nós tenhamos postar já amanhã para você o ensino a respeito do sábado. É incomum, as pessoas têm medo, as pessoas não falam sobre o sábado. Parece que o sábado só pode ser falado por aqueles que são sabatistas. Mas nós somos adventistas dos 7 dias, não do 7º. Esse negócio de adventista do 7º dia, eu falo aos adventistas, Jesus, até do sábado é Senhor. E amanhã nós vamos estar falando especificamente sobre o sábado. E depois nós temos então os deveres para com o próximo, que fala do que é a nossa posição como seres, do qual Deus requer de cada um de nós. E fala aqui do versículo então 12 até o 17, que fala os versículos com deveres nossos, que deve ser para todos os homens. Isso não caiu não, gente. Isso é amor. Isso é amor para com o próximo. Eu já vou falar de como Jesus resumiu e você vai entender melhor. Mas aqui diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, porque o Senhor teu Deus te dá. Você sabe que tem gente que acha que honrar pai e mãe é só quando se tem eles presentes? Tem gente que acha que honrar pai e mãe é só quando eles estão vivos? Não. Esse honra teu pai e tua mãe é por toda a tua vida. É como alguém fizer um comentário assim dizendo que bem-aventurado é o ventre que gerou este homem, gerou esta mulher. Que bem-aventurado era esse pai que teve esse por filho. Honrar a pai e mãe é muito mais do que não responderam, não desobedeceram. Não, é ter uma vida que honre verdadeiramente. Assim como você deve honrar a Deus em todo o tempo, honra teu pai e tua mãe. Isso quer dizer que você vai respeitar, você vai ser alguém do bem, alguém de coração aberto, que ama. Nós temos visto que esse mundo está se enchendo de violência. Isso não é honrar pai e mãe.
pessoas estão mentindo, enganando, trapaceando. Isso não é honrar pai e mãe. Pelo contrário, isso é uma desonra, isso é uma vergonha. Como é duro para um pai ou para uma mãe visitar um filho encarcerado. Não, nunca, nunca, jamais poderemos dizer que esse filho está honrando o pai e a mãe. Não. Então eu posso crer pela palavra de Deus que honrar é muito mais do que não falar contra o pai, contra a mãe, não desobedecer. Não, como diz as Escrituras, que fala que um pai, tendo um campo, fazendeiro pelo visto, tinha 2 filhos, um mais velho e o mais novo, a qual o pai chamou ambos e disse: filho, preciso de vocês, que vocês vão trabalhar lá no campo. E o mais velho disse: ok, pai, já estou indo. E chamou o filho mais novo igualmente e disse: filho, por favor, filho. Ele disse: ó, pai, não vai dar. Como assim, filho? Falou: pai, esquece, não conta comigo, esse negócio aí, não vou, eu não vou e acabou. Mas filho, eu estou precisando de você lá. Não, pai, não vai dar, tá? Você desculpa aí, mas deixa isso aí para... Isso aí não é para mim, não. Isso aí, deixa aí. Mas o seu irmão vai sozinho. Fala: pai, deixa o meu irmão, então, meu irmão cuida. Vai lá. Eu não vou, pai, eu não vou. Mas aconteceu inusitado. O mais novo, após ter contrariado a vontade do pai, parou e pensou: por que é que eu fui tão rude com meu pai? Por que é que eu usei essas palavras? Por que é que eu disse para ele que não ia? O meu pai faz tudo por mim, meu pai cuida de mim, meu pai me alimenta, meu pai me veste, meu pai me dá tudo que eu tenho. E ele me pede para mim: vá, ajude, trabalhe um pouco aí, filho. E eu disse para ele: não. Que ingratidão. Quer saber? Eu vou para lá. E assim o mais novo foi para o campo. E quando o pai chegou, de longe avistou e viu um filho seu trabalhando. E logo pensou: esse meu mais velho me honra. Mas qual foi a surpresa? Que ao se aproximar ele encontrou o mais novo trabalhando. Ele olhou como que não entendesse o que está acontecendo. Ele chegou para o filho e disse: filho, é você? O mais novo olhou para o pai e disse: pai, me perdoe. Eu caí em mim, caí em si e vi que eu tenho, meu pai, que atender o seu pedido. E o pai, com isso, disse: olha, onde está o teu irmão? Ele disse: ó, pai, eu estou trabalhando aqui, não vi meu irmão. Então Deus não está procurando aqueles que honram de lábios, mas que o coração está longe dele. Deus está procurando aqueles que são fiéis e que verdadeiramente honram ao Pai. E esse é o mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, e prolongar-se-ão os teus dias de vida e paz sobre a terra. É muito importante, e esse é para com o próximo, tá, meu irmão? Eu vou te avisar logo. Honra teu pai e tua mãe, honra, certo? Estejam eles vivos ou não, estejam eles presentes ou ausentes, alguém vai dizer: esse realmente foi muito bem educado pelo seu pai e sua mãe. Isso reflete em honra. Depois tem: não matarás. Violência.
fruto da dureza de coração do homem. Não adulterarás. Os homens até brincam com isso, mas todos os que adulteraram tiveram arrependimento. Há muita coisa que parece boa, agradável, gostosa à vista. Parece que no primeiro momento você fez a coisa mais certa, a coisa mais agradável, mas isso vai trazer consequências danosas. Deus já nos prevenia sim, aqui não adulterarás. Adulterar é mudar o estado original. E muita gente tem feito coisas que adulteram a natureza, a vontade de Deus. E Deus diz, não adulterarás. Isso traz consequências danosas à nossa alma. Não dirás falso testemunha contra o teu próximo. O direito tem sido comprado. A justiça tem sido vendida. Os homens têm se entregue ao falso, ao mentiroso. É muito fácil hoje você adquirir um produto que diz a respeito da beleza, que exalte. Você nunca vai ver aí um anúncio que fala somente a verdade, que fale somente as coisas simples e que não desperte aquele desejo, aquela coisa. Porque hoje tudo invoca a vaidade, invoca o desejo, invoca o ter, o possuir e não o ser. Então Deus nos previne. Não. Fique nas coisas simples. Respeite o teu irmão, respeite o próximo, ame o teu irmão. Não se entregue a dar o falso testemunho do que não é para o que é. Deus vê tudo, Deus conhece tudo e Deus sabe a intenção no coração. Não nos é lícito, não, de maneira nenhuma, testemunhar contra o nosso próximo, porque Deus está olhando e será pesado. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás nem o seu servo, tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse negócio fala um pouco de inveja, né? E as pessoas hoje não se contentam com aquilo que têm. Parece que estão sempre invejando, estão sempre... E cria, principalmente a televisão, que você vê as imagens, você vê o cinema, cria muito sonho, muita ilusão, e você começa a desejar as coisas, e começa a desejar demais, querer, e é difícil contentar com o pouco. Mas o pouco que Deus dá é o muito. As pessoas gostam de falar muito que Deus sustentou o povo no Egito, ou melhor dizendo, no deserto, saindo do Egito, entrando no deserto, 40 anos. 40 anos. Não é pouco. 40 anos no deserto. Deus sustentando, mandando todo dia o maná do céu. Deus mandando todo dia o pão e a água
no deserto, questão de sobrevivência, mas a rocha, que é Cristo, os acompanhava. E Moisés então falava com a rocha dava água e o povo bebia. 40 anos, Deus sustentando o seu povo, com o maná do céu, com a água, eles vendo os milagres, mas murmuração em cima de murmuração. Como é? Nós não temos carne? O povo nunca está contente não, de sobreviver. Não, que sobreviver? Nós queremos mais. Hoje tem um modismo de que ser crente é ter mais. Deus dá, Deus tem, Deus dá, Deus é poderoso, Deus é... É verdade, Deus é poderoso, Deus tem tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Mas as pessoas virem a Ele por isso, estão invertendo a coisa. Ah, você que não tem uma casa própria, você que não tem o seu carro, você que não... Olha, você está debaixo de maldição, não bênção. Olha, pelo amor de Deus, não creia nisso. Homens que não ambicionaram nada, que não tiveram nem sequer uma camisa. Que buscavam a Deus de todo o seu coração. Viviam em sinceridade, em temor, retidão. Elias foi um destes. Meus amados irmãos, lembrar de Elias nos faz lembrar do homem fiel a Deus, que buscou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e seu entendimento. Ela, como eremita que vivia no deserto, agradecendo a Deus por cada favo de mel que Deus dava, e aos gafanhotos. Não era invejado pelos homens nobres, reis, da sua aparência, mas todavia Deus se agradava desse homem. É o homem que falava e Deus respondia na mesma hora. É o Deus que cerrava o céu e Deus parava o céu, a chuva. É o homem que Deus mandava vir fogo do céu e o fogo descia. Deus se agradou tanto deste homem que o tomou para si. Não tinha uma camisa, um teto, não tinha nada. Mas ele tinha tudo. Eu convido a você a ser fiel a Deus também. Pode ser que alguém diga para você que você não tenha nada, mas dentro do seu ser você sabe e saberá sim. Você tem tudo. Que Deus abençoe. Não deixa essas coisas desse mundo adentrarem o seu coração. O nosso coração tem que ser limpo, desentulhado de toda esta vaidade. Que na verdade essas coisas são vaidade, vão com a idade. O que é vaidade? Tudo aquilo que vai com a idade, aquilo que passa. E essas coisas todas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre, glória a Deus. E assim que Deus os abençoe. E assim que os 10 mandamentos que nós hoje estivemos aplicando, falando primeiramente dos deveres do homem para com Deus, os primeiros versículos, dos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos, e depois os mandamentos dos deveres do homem para com o seu próximo. E o do sábado voltaremos então amanhã com um novo estudo da Palavra de Deus, em prosseguimento a esse estudo dos 10 mandamentos. Deus abençoe a todos. Foi uma grata satisfação e alegria tê-los conosco. Que Deus em Cristo Jesus os guarde a todos. Espero vê-los novamente, amanhã. Espero ter você de novo com joinha, aquele like. Se inscreva no nosso canal. Seja participante dessa bênção. Eu te agradeço a você que esteve conosco e que Deus abençoe. Mas fiel é Deus.